Olá, pessoal, bom dia a todos. Vamos lá para a gente fazer aqui mais uma das nossas trilhas, né, aqui do NPJ. Para quem não me conhece, meu nome é Débora, né, deixa eu só ajustar aqui um pouquinho para todo mundo conseguir enxergar bem, né, o quadro. Para quem não me conhece, meu nome é Débora de Gismonte, né, sou professora aqui da universidade, das disciplinas aí de Direito Constitucional. E hoje a gente vai tratar aqui de um tema super importante, que é a nossa ação civil pública. Então, o tema dessa trilha, né, da trilha que nós vamos fazer agora, né, é ação civil pública. Nós estamos aqui nas trilhas do NPJ 4, né, que são as trilhas de direito constitucional. Então, temos aí algumas matérias, né, alguns temas, alguns aspectos importantes para a gente tratar dessas disciplinas ou desses pontos ligados ao direito constitucional. Coloquei aqui no quadro algumas questões que nós vamos tratar, né, durante aqui a nossa trilha, e o tema vai ser ação civil pública. Primeira coisa que a gente tem que saber, antes de adentrar nesses dispositivos, mencionei aqui no quadro, que são os principais dispositivos da lei, né? Para que serve uma ação civil pública, qual o objeto dela, qual for onde nós vamos interpor, quem são os legitimados, o que você pode pedir numa ação civil pública, para que ela serve, né? Esse aqui é a grande questão aqui. O primeiro ponto para a gente entender, antes de entender esses dispositivos, né? Qualquer coisa eu passo até artigo 1º, artigo 2º, artigo 3º, artigo 4º e o 5º, que são os principais aqui que eu gostaria de tratar com vocês, né? Então, vou chegar um pouquinho para o lado para que a gente possa tratar, para que um pouquinho dessa nossa ação, qual o objetivo dela, onde essa ação está inserida dentro do nosso ordenamento jurídico, dentro do nosso sistema, e aí a gente começar a tratar desses dispositivos tão importantes. Primeira coisa que a gente tem que saber, ação civil pública, muito parecida lá com a nossa ação, né? Porque tem algumas verdades, mas muitos aspectos também. Só um segundinho. Isso, acho que foi, né? Espera lá, deixa eu até ver aqui se está gravando. Isso, foi. É porque deu uma parada aqui na gravação, mas já voltou. Então, a ação civil pública, como a gente ia falando, ela está inserida aí, né, no nosso ordenamento jurídico, na Lei 7347. Então, nós temos uma lei específica que trata dessa ação civil pública, 7347 de 85, né? Então, de 1985, apesar de ser uma lei, né, percebo, anterior à Constituição Federal, ela está produzindo efeitos, inclusive ela foi alterada, né, recentemente. O pessoal está sempre de olho, né, o legislador está sempre de olho para manter aí essa nossa legislação bem atualizada. Então, essa ação civil pública, ela está inserida nessa lei 7347, a norma específica que vai regulamentar essa lei, e essa ação, ela serve, ou ela está inserida dentro do que a gente chama de microsistema de ações coletivas, ou de direitos coletivos, né? De ações coletivas, de direitos coletivos. Por quê? Porque a ação civil pública, né, o principal objetivo desse microsistema, ou dessa nossa ação civil pública, o principal objetivo dela é combater uma violação ao que a gente chama de direitos difusos, tá? Direitos difusos. O que é um direito difuso? Para quem nunca ouviu essa palavra, para quem nunca estudou tutela coletiva, né? Direito difuso, não sei se vocês estão conseguindo, deixa eu até olhar aqui. Não, tá pegando direitinho. Deixa eu só empurrar um pouquinho para cá. Isso. Direito difuso é aquele direito que não tem titular, né? Que a titularidade desse direito,
ela é de toda a coletividade, como, por exemplo, o meio ambiente, né? Como, por exemplo, a paz social, né? São direitos que visam uma infinidade de pessoas, uma infinidade de sujeitos nos quais a gente não consegue pontuar quem são aquelas pessoas, quem são aqueles sujeitos titulares né, desse direito chamado de direito difuso. Então, o principal, como que fala, objetivo da nossa ação civil pública e desse microsistema é você poder titularizar direitos que a gente chama de direitos o quê? Direitos coletivos, né? No qual está inserido o direito difuso, direito individual, né, que a gente chama de direito difuso, direito coletivo, direito individual homogêneo. Ah, professora, onde é que homogêneo? Onde é que a gente vai achar o conceito, né, desses direitos, ou de onde é que a senhora está tirando esses direitos? Para quem tem dúvida, é só seguir comigo lá no CDC, né? Parece estranho, mas é lá no Código de Defesa do Consumidor, que está inserido, que tem um conceito lá no artigo 82 do nosso CDC, que está inserido lá o conceito de tutela coletiva, né? O conceito de direito difuso. Então, vamos comigo lá para a gente dar uma olhadinha. Artigo 82, que diz assim, olha, só um segundinho. Só um segundinho. Peraí. Isso, que a internet saiu e aí Pera lá. Ó, a defesa será entendido, tá lá, artigo 81, 82 lá do CDC, diz assim, direito difuso, assim entendidos para efeitos do Código, os transindividuais de natureza indivisível. O que significa isso? É aquele que você não consegue dividir e especificar quem são os titulares desse direito, né? Direitos e interesses coletivos, assim entendidos também os transindividuais de natureza indivisível, de que seja titular, grupo ou categoria de pessoas, como, por exemplo, vamos supor, um recall, né, nos carros, vamos supor, um dano numa conta bancária, por exemplo, um banco, um operador de um banco, um funcionário de um banco, que todos os dias tiravam 2 centavos das contas correntes de determinados titulares. O rombo foi tanto que você agora, depois de transcorridos 4, 5 anos dele fazendo a mesma coisa, você não consegue mais individualizar, mas que pertence àquele grupo de pessoas. O que é um grupo de pessoas? São os titulares de contas daquele respectivo banco, né? Então, isso é um direito que a gente chama de direito coletivo. E direito individual homogêneo, entendido aqueles decorrentes de uma origem comum, por exemplo, um aumento maior, um aumento abusivo numa mensalidade escolar. O que eu quero que vocês entendam aqui? Esses direitos, chamados de direitos, né, onde a gente tem aí uma coletividade de pessoas, eles podem ser titularizados ou eles podem ser, como que fala, interpostos, né, podem ser questionados individualmente, mas, de forma individual, vocês concordam comigo que o sujeito ou que aquela única ação ela não teria tanta força, né, tanta certeza da sua violação? Então, o que a gente tem nessas ações, nesse microsistema de tutelas coletivas? Ele permite que uma pessoa em regra jurídica, uma pessoa jurídica, possa estar em juízo falando por essa categoria de pessoas, falando por esse grupo de pessoas ou falando até mesmo por toda a coletividade, como é o caso dos direitos difusos, onde você não sabe quem são os sujeitos, mas cabe à defensoria, cabe ao NP interpor aí determinadas ações para titularizar. Aqui, por exemplo, em Niterói, né,
recentemente, a Defensoria Pública do Rio de Janeiro entrou com uma ação civil pública contra a Prefeitura de Niterói, questionando os alunos que estavam fora das creches, né, e pré-escola da cidade. Não tinha vaga na creche pré-escola e a Defensoria, direito à saúde, direito à educação, né, no caso, um direito à educação, a Defensoria entrou com uma ação civil pública questionando, ora, ela sabe quem são as crianças que estão fora da creche, da pré-escola naquele momento? Não sabe. Mas ela sabe que é o quê? Um direito difuso, é um direito de toda a coletividade. Você está, porque a Constituição, né, ela dá essa garantia de que todas as crianças estejam matriculadas né, na creche, na pré-escola. Então, a Defensoria entrou com ação civil pública contra o município de Niterói. Para quê? Para obrigar o município ou a matricular numa escola pública, né, municipal, ou a pagar uma escola particular para essas crianças que não puderam ser matriculadas. Para você ver a abrangência. Podia ter entrado com uma ação individual para uma única pessoa, para um único estudante? Podia. Só que você concorda comigo que para uma única pessoa, para um único estudante, não teríamos tanta força como a gente tem agora? Então, aí é o ponto, essa é a chave, esse é o objetivo aí que nós temos com essas ações ou esse sistema de tutela coletiva. E nesse microsistema, nós temos aí, por exemplo, a ACP, né, que é a Ação Civil Pública, que é a ação que a gente está estudando agora. Nós temos também o mandado de injunção coletivo, né, que a gente na Lei 13.303, e o mandato de injunção coletivo, ele serve exatamente para que você possa garantir aquele determinado grupo de pessoas o direito constitucional que ele exige, que ainda não foi regulamentado, né, pelo nosso legislador. Então, você tem aí o MI coletivo. Nós temos também o MS coletivo, que é o nosso mandato de segurança, né, coletivo. Gente, só para vocês saberem, o MI e o MS, eles podem ser interpostos por uma única pessoa, de forma individual. Porém, a gente tem aí MI e MS também de forma o quê? Coletiva, tá? Também de forma coletiva. Ação civil pública, que é essa ação que a gente está estudando, ela não pode ser impetrada pela pessoa física. A gente já vai estudar quem são os sujeitos que podem entrar com a nossa ação civil pública, tá bom? Mas, só para a gente finalizar aqui, nós temos também a nossa chamada ação popular, né? Então, a ação popular, só cuidado, a diferença dela, né, para a ACP, que é a ação civil pública, a ação popular visa também resguardar o direito coletivo, direito à saúde, direito ao meio ambiente, direito ao patrimônio histórico, cultural, porém, ela só pode ser interposta pelo cidadão, como manda lá a Lei 4717, né, da legislação específica. Tudo bem? Então, visto isso, a gente já sabe qual é o objetivo da nossa ação civil pública, ou pelo menos, onde é que essa ação civil pública ela está inserida. Está inserida dentro do microsistema de tutelas coletivas, dentro do microsistema de ações que visam resguardar direitos, o quê? Direitos coletivos, tá bom? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês. Aí, indo aí direto para a nossa ação civil pública, e agora sim, para a gente falar um pouquinho, né, da nossa lei, né, qual o objetivo, como que você impetra, como que você entra com essa ação, está lá o artigo 1º, né, da ação civil pública, que diz lá, rege-se pelas disposições dessa lei, as ações de responsabilidade por danos morais ou patrimoniais. Preste atenção, porque o artigo 1º já dá uma dica. Então, eu posso pedir dano moral, mais dano que patrimonial. Significa que isso aqui vai ser o meu pedido. Lá no meu pedido, eu tenho que ter, né, uma violação na qual eu quero estancar. Uma violação a quê? Uma violação ao meio ambiente, uma violação ao direito do consumidor, uma violação aos bens
do patrimônio histórico da cidade, né? A atividade econômica. Então, a lei, lá no artigo 1º, ela traz um rol de direitos que podem ser combatidos ou de violações a esses direitos que podem ser combatidos por meio de ação civil pública. E lá no meu pedido, eu vou pedir o quê? A paralisação do dano, né? Caso ele ainda esteja sendo praticado, a reparação e mais o dano que moral. A gente pode acumular esse pedido na nossa ação civil pública. Então, como assim? Vamos imaginar, nessa ação aí que a Defensoria impetrou contra o município. Provável que sim, tá? Provável que tenha dano moral. Até porque você deixar uma criança fora da escola, os sujeitos, né, os pais que cuidam dessas crianças precisam sair para trabalhar. Então, provavelmente teve dano moral ali. Você ficar batendo de porta em porta, de escola em escola, e você não conseguir vaga para que o seu filho possa estudar. Então, teve dano moral. O que a gente quer? A reparação do dano. Por quê? O dano já foi praticado. Qual é o dano nessa minha ação que eu acabei de citar para vocês? O dano é deixar os alunos, deixar as crianças de determinada idade, de determinada faixa etária, fora da creche e fora da educação infantil. Ok, então o dano já foi praticado. Então agora a gente quer o quê? A reparação do dano, e aí a Defensoria pediu reparar o dano como? Matriculando esses alunos na escola pública ou na escola particular e pagando a escola particular que precisa pagar na rede pública, tá? Então, esse era aqui a condição para que nós tivéssemos, como é que fala? Que nós tivéssemos a reparação do dano. E o dano moral, se tiver lá, que você pedir, você vai calcular lá. Aí a pergunta é, mas esse dano moral vai para onde? Normalmente vai para um fundo, a gente vai ver isso lá no finalzinho da nossa legislação, tá? Então, aqui está o objeto dessa ação. A ação civil pública serve para combater, né, um dano moral ou um dano patrimonial. Aqui, quais direitos? Direito ao meio ambiente, direito do consumidor, direito de valor artístico, né? Infração à ordem econômica, à dignidade administrativa, aos princípios da administração pública e por aí vai. O artigo 1º, ele elenca aí um rol desses direitos. Tudo bem? Artigo 2º, onde é que essas ações, a ação civil pública, ela vai ser proposta? Ela vai ser proposta no foro do dano, onde ocorreu o dano. Então essa ação de Niterói, Defensoria Pública do Estado do Rio de Janeiro, vai impetrar onde essa ação? Em Niterói, no local do dano. É aí que a gente tem que impetrar, tudo bem, gente? É aí que a gente tem que impetrar essa nossa ação, tá? Terceiro, como eu já disse, ela pode ser objeto de pagamento em dinheiro ou em cumprimento de obrigação de fazer ou não fazer. Então, o artigo 3º diz que você pode pedir o dinheiro de volta do dano que foi causado, mais o cumprimento de uma obrigação de fazer ou não fazer, porque pode deixar também, pode ser que uma não da escola em Niterói fazer, né? Era a administração matricular as crianças, mas podia também ser ou não fazer, parar de poluir o meio ambiente, parar de jogar determinado produto nas lagoas, porque está atingindo a pesca, tudo bem? E por aí vai. Então, cuidado aí com essa questão do artigo 3º. Artigo 4º da nossa lei. Poderá ser utilizado medida cautelar? Vou pegar aqui minha água um minutinho. É claro que pode, né, gente? Se você está diante do que adiantaria... Pensa comigo, do que adiantaria você entrar com uma ação popular, ou desculpa, com uma ação civil pública, solicitando um fazer da administração, qual fazer? Solicitando que a administração matriculasse as crianças na escola e não pedisse uma medida cautelar. Você acha que isso ia ser cumprido nesse ano, a ponto das crianças poderem estar matriculadas ainda esse ano? Provavelmente não. Então, a medida cautelar ela é necessária nesse tipo de ação, né?
Então, temos lá medida cautelar. Por que isso, gente? Porque se você esperar o fim desse processo, o julgamento dessa sua ação civil pública, para que as crianças sejam matriculadas, provavelmente você vai ter que esperar aí 2, 3, 4 anos para matricular essas crianças. Tudo bem? Cuidado com isso. Lá no artigo 4º diz que é possível na ação civil pública medida cautelar. E essa medida cautelar vai ser com base no artigo 300 lá do CPC. Ah, professora, então a gente usa o CPC aqui? Claro, claro. Apesar de nós termos uma norma específica que trata da nossa matéria, né? A gente vai poder utilizar o CPC. O CPC vai ser utilizado de forma subsidiária. Tá? Subsidiária. Então, de forma subsidiária, você pode utilizar aí as regras do CPC. Como é que eu uso regras de forma subsidiária? Isso que é muito importante. Tem aluno aqui que está perguntando. Você usa de forma subsidiária da seguinte forma. A lei de ação civil pública, ela traz o que você almeja? A lei de ação civil pública, ela é expressa no local do foro, no local do dano, no foro de competência dessa ação, quais são os requisitos da sua ação, ou o que você tem que colocar na sua ação? Sim, se ela traz, então a gente não usa o CPC. Nós só vamos usar o CPC de forma subsidiária naquilo que a lei especial for omissa. Tudo bem? Naquilo que a lei especial, ela for o quê? Omissa. E aí sim a gente vai usar a regra aqui do nosso Código de Processo Civil, tá? Beleza? Artigo 5º, portanto, tá lá, legitimidade. Aqui que é muito importante. Percebam, gente, olha só, lembra que eu disse a vocês, a gente tem uma ação chamada de ação popular, que também visa resguardar patrimônio público, que também visa resguardar direito ao meio ambiente, princípios da administração pública, que também visa aí resguardar alguns direitos que a gente chama de direitos difusos, né, digamos assim. Só que lá na nossa ACP, não, ação AP, né, ação popular, enquanto a legitimidade da ACP ela foi dada somente a pessoas jurídicas, né? A gente vai perceber que há órgãos e pessoas jurídicas. Órgãos que eu digo é porque você vai fazer parte do órgão, vai fazer parte de uma pessoa jurídica, não é isso? Então, tá lá. A ação popular, né? A ação popular, ela só pode ser impetrada por uma pessoa física. Então, esse é o primeiro destaque aqui. E aí, finalmente, quem são os titulares, legitimados dessa nossa ação civil pública? Diz lá, Ministério Público, então você tem, preste atenção. Deixa eu tirar aqui rapidinho. Ó, legitimidade. Ministério Público, Defensoria Pública, União, Estado, DF, município, né? União, Estado, DF, município, autarquia, empresa pública, sociedade de economia mista, sociedade de economia mista e as nossas fundações e, por fim, mais importante, a nossa associação. Por que eu estou falando da associação? Porque a associação, deixa eu ver se está aparecendo aí para vocês, tá? Porque essa associação, ela precisa de alguns requisitos, conforme a lei estabelece. Precisa ter sido constituída há mais de um ano e precisa ter aí como finalidade a defesa do que ela quer titularizar. Por exemplo, uma associação de moradores visa combater, né, uma violação ao patrimônio daquele bairro.
Entenderam? Não pode ser uma associação de metalúrgicos que visa entrar com uma ação para combater uma violação ao bairro, né? A algum direito urbanístico, algum direito ambiental de um bairro específico. Então, aquela associação, além de ter como requisito a constituição de 1 ano, né? Ela precisa ter inserido dentro das suas finalidades aí uma dessas defesas, né? Por exemplo, tem uma associação que visa defender o meio ambiente, é uma associação que visa defender o patrimônio histórico, é uma associação, percebeu? Então ela vai entrar com ações civil públicas que tenham por finalidade esses direitos. Isso não acontece com a MP, Defensoria, União, Estado, DF, município e as respectivas lá, pessoas jurídicas da administração e indireta. Aqui, se cair na prova, você já tem uma coisa para você anotar, ó. Toda a administração está inserida aqui na ACP. Por quê? Porque aqui é a administração direta e aqui é a administração que? Indireta. Entendeu? Um é a administração direta, outra é a administração que a gente chama de indireta. Cuidado com a defensoria. A defensoria não estava lá nessa lei de forma originária, porque o titular dessa ação civil pública era o Ministério Público até bem pouco tempo, mas a defensoria entrou lá em 2007, ela entrou como legitimada, né? A Constituição, gente, lá no artigo 180, 80 não, 122, 22, eu acho, 23, ela estabelece que o Ministério Público é o titular das ações civil públicas, né? Civis públicas. Porém, durante muito tempo, nós tínhamos aí esse questionamento se a defensoria poderia ou não também entrar com ações civil públicas, resguardando aí os legitimados, né, as pessoas com maior vulnerabilidade. Às vezes a vulnerabilidade não é só financeira, vulnerabilidade econômica, de dinheiro só, é uma vulnerabilidade de organização mesmo, né? Você tem ali um direito violado, porém nem sempre essa vulnerabilidade é só financeira. Então, durante muito tempo, nós tínhamos aí esse questionamento se a defensoria poderia ou não entrar com ações civil públicas. Pronto, está na lei de forma expressa. Percebam a diferença. Enquanto na ação civil pública a gente tem aqui 1, 2, 3, 4, 5 legitimados, né, praticamente, na ação popular a gente só tem um, que é a pessoa física, né? Então, na ação popular, apesar dos direitos serem muito parecidos, direitos difusos também, a gente não tem aqui a possibilidade de pessoas jurídicas titularizarem uma ação popular, tá bom? Só cuidado com isso. Uma última coisa para a gente encerrar aqui esse tema de ação civil pública é essa constituição da associação de 1 ano, porque isso costuma ser cobrado nas provas, né? A própria ação civil pública, ela ressalva quando essas associações, elas não têm aí 1 ano de constituição, mas o direito que elas visam resguardar é um direito que tem uma repercussão geral, é um direito que é um direito relevante para a sociedade, é um benefício a própria lei de ação civil pública quer evitar é que associações sejam constituídas com uma única finalidade. Qual a finalidade? A finalidade de você entrar com a ação naquele momento e logo depois daquela violação ser extinta, né, daquela violação ser reparada, essa associação ela se desfazer. Então, você ter associações única e exclusivamente para entrar com ações civil públicas. Tudo bem? É isso que a lei não quer, é isso que a lei não deseja. Então, esse é o primeiro ponto. E, para finalizar, desculpa. Diz lá o artigo 18. É uma ação que não tem custos processuais, é uma ação
que vai ter condenação aí honorários advocatícios, é uma ação que tenta trazer aí um aspecto de democracia, né? Um aspecto democrático de interposição, como se patrimônio público não pudesse ser o quê? Como que fala? Ser pautado, ser valorado, né? Então, você não tem aí condenação em custas processuais, você pode entrar com essa ação sem antecipação das custas, salvo comprovada má-fé. Por quê? Porque muitas das vezes o sujeito entra com ação civil pública de má-fé para retirar determinado político da gestão daquele momento, para questionar determinado ato público que estaria até legal, mas para embaraçar a vida de determinado político. Então, se for comprovada má-fé, você vai pagar as custas processuais e vai ter condenação em honorários advocatícios. Tudo bem, gente? Esses eram os pontos principais. Bem rapidinho, né? Bem corrido, mas se os alunos que estão aqui presentes também tiverem alguma dúvida, vocês quiserem depois perguntar alguma coisa aqui pelo Teams, fiquem à vontade, tudo bem? A nossa próxima trilha vai ser a trilha sobre a intervenção do amicus curiae nas ações diretas de inconstitucionalidade, e eu espero que vocês tenham gostado, tá bom? Um beijo!